Vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 13. Esse pequeno trecho vai dar a introdução, mas nós vamos entender ele mais no final. Amém? Vou começar a ler aqui. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Ou seja, eles estavam impedindo de trazer as crianças para Jesus. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. E aqui, no próximo versículo, existe a chave de vivermos a plenitude de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Esse verso é incrível. Jesus está revelando para nós como se entra no reino de Deus, como se faz parte da realidade de Deus, como vivemos a plenitude do Evangelho. Mas só lendo assim nós não vamos entender. Precisamos decorrer aqui ainda no capítulo, seguir em frente e ver a história que se segue em frente, para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer com isso. Porque muitas vezes a gente pensa, tem que receber como uma criança porque a criança é simples, porque a criança ela é alegre, porque a criança é isso e aquilo, e nós vamos entender que não é isso que Jesus está falando. Jesus fala de uma forma muito mais simples. Vamos continuar aqui, versículo 17, vai contar a história de um homem rico. Alguns textos chamam de jovem rico, mas a verdade é que o texto das Escrituras não diz que ele era um jovem. Isso foi um título dado, por quem fez a nova edição dessa Bíblia. Mas a Bíblia diz que era um homem rico, que se achega a Jesus. E esse texto ele aparece no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Ele só não aparece no livro de João. Então, existem características que Mateus aponta, que Marcos e Lucas não apontam. Existem características que Marcos aponta, que Mateus nem Lucas aponta, e vice-versa. Então nós vamos dar uma passeada entre eles para pegar cada detalhe de cada um. Então vamos começar aqui em Marcos 17. 10, Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos dar um pause aqui. Por quê? Porque Lucas, ele é conhecido como um dos escritores dos evangelhos mais detalhista. Por ele ser médico, naquela época ele tinha essa percepção de captar cada detalhe. Porque um médico precisa disso, ele precisa captar cada detalhe. Então isso já era característico de Lucas. Lucas, ele tomava cada detalhe que os outros não tomavam. E no livro de Lucas diz que esse homem era um homem de posição. Ele diz: um homem de posição se achega a Jesus. Um homem de posição. Quero que a gente entenda hoje que nessa época, um homem de posição não era qualquer cidadão. Era um homem que tinha influência política, era um homem que tinha influência religiosa, não como uma autoridade, mas talvez como um exemplo, alguém que tivesse um exemplo de vida. Então ele era uma pessoa de posição, talvez ele falasse na comunidade e a comunidade prestasse atenção. Mas aqui esse texto diz que esse homem de posição, ele se ajoelha diante de Jesus. Então eu imagino, vamos viajar um pouco comigo, vamos entrar naquela realidade. Jesus está pregando, de repente, Jesus abençoou as crianças, falou aquilo, e Jesus começa a sair pelo caminho. Quando Jesus começa a sair pelo caminho, vem um homem de posição. Então as pessoas que estavam ali assistindo Jesus devem ter olhado aquele homem e falado: olha lá fulano de tal, ele está indo para falar com Jesus.
Nossa, ele se ajoelhou. Talvez esse homem, a Bíblia aqui vai dizer um pouco sobre ele, que ele era um homem que se esforçava para cumprir a lei. Então eu penso que esse homem talvez fosse alguém, um bom cidadão, alguém que procurasse sempre seguir ali o que era colocado pelos fariseus, pelos políticos da época. E imagine você, uma pessoa que você assim admira, né? Uma pessoa de posição na sociedade, um famoso, e de repente você vê ele indo e se ajoelhando perante o Mestre, perante Jesus. E quando ele se ajoelha, ele diz algo interessante. Ele diz: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E se você acompanhou as histórias que eu tenho postado esses dias, eu dei um título para essa mensagem: não o que fazemos, mas o que somos. Jesus não está buscando aquilo que nós podemos fazer para Ele. Jesus já nos tornou algo, por isso podemos fazer, porque já somos. Nós não fazemos porque vamos nos tornar, nós fazemos porque já somos. Já somos filhos de Deus, já somos salvos. E esse homem diz aqui: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, continuando caminhando comigo, pensa que talvez esse homem tinha um costume de sempre chegar ali no fariseu da comunidade, no mestre da lei, e sempre manter um relacionamento com esse fariseu para dizer: mestre, o que eu preciso fazer? Mestre, essa semana eu cumpri os mandamentos, mestre, isso e aquilo, mestre, eu vou dar o dízimo. Talvez ele fosse um dizimista fiel. Talvez ele fosse alguém que dava esmolas para os pobres. Talvez ele fosse alguém que se esforçava ao máximo para cumprir as leis. Nós vamos entender o porquê disso. Então, ele diz, no livro de Mateus, aqui é algo interessante, né? Porque ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vira para ele e diz assim: por que você está me chamando de bom? Bom é somente um, que é Deus. Por que você está me chamando de bom? Porque você chega em mim, se ajoelha e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para dar vida eterna? Aí Jesus vira para ele e fala: bom é só Deus, ponto final. Mas espera aí, deixa eu entender isso. O homem chega perante Jesus e diz que Jesus é bom, e Jesus diz: não, só quem é bom é Deus. Por que Jesus fala isso se Jesus é o próprio Deus encarnado? Nós vamos entender isso também no livro de Mateus, porque Mateus capta um detalhe que os outros dois não captam. Mateus escreve assim, que esse homem chega perante Jesus e fala: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Então Mateus escreve que ele não diz: bom mestre, o que eu vou fazer? Mas ele diz: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Então, em outras palavras, o que isso significa? Esse homem se esforçava para cumprir cada coisinha que os fariseus diziam. Os fariseus eram os mestres da época, eram os pastores da época, aqueles que tinham a voz de Deus. Eu preciso saber o que Deus espera de mim, eu vou até o fariseu, ele me fala e eu faço. É isso, a religião é isso. Você chega, pergunta o que você tem que fazer, te fala o que você tem que fazer, você faz e pronto, espera alguma coisa acontecer. Então, isso era o que acontecia na época. E esse homem, ele pensa que Jesus é só mais um desses mestres, que Jesus é só mais um fariseu que vai dizer: olha, faz isso aqui que você vai ficar joia. Mas Jesus não é assim. E esse homem chega e fala: o que eu tenho que fazer de bom, mestre? Porque eu estou vendo que o Senhor é uma pessoa assim admirável. Eu estou vendo, Jesus, que você assim é uma pessoa que faz bondade com as pessoas, né? Ajuda, dá esmola, cura os enfermos, ajuda quem está doente, ajuda quem está triste. Você abençoa os pecadores, você abençoa as prostitutas. Você é uma pessoa feliz. Eu estou vendo em você, Jesus, aquilo que eu não vejo em mim. Eu estou vendo em você, Jesus, que você é pleno, que você não passa por depressão, que você não passa por tristeza. Eu estou vendo que você segue a sua vida sabendo de que Deus é com você, de que Deus é bom, de que Deus é seu Pai.
Jesus, qual é o segredo para isso? Esse homem, ele chega diante de Deus e fala, ele chega diante de Jesus e fala, mestre, o que eu tenho que fazer, que você está fazendo? Me diz o que você está fazendo, que eu preciso fazer também, porque eu preciso saber como é que eu vou ficar feliz igual a você, como é que eu vou ser pleno igual a você, me fala o que você faz. Me fala o que eu tenho que fazer, qual é a obra, será que eu tenho que dar mais esmolas, será que eu tenho que orar mais, será que eu tenho que jejuar mais, será que eu tenho que ir mais para o templo, será que isso e aquilo? E Jesus fala, bom é só Deus. Por que você me chama bom? Porque você fala que aquilo que eu faço é bom. Bom é só Deus. Perceba, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu não sou bom porque eu faço boas obras, eu sou bom porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu não sou bom porque eu estou fazendo tudo isso, eu sou bom porque eu sou um com Deus, e porque eu sou um com Deus, eu faço bondades. As bondades que eu faço não me definem, Deus me define, por isso que eu faço o que faço. Percebe a diferença? E ele diz assim, mais para frente, o diálogo continua entre eles dois. Jesus diz, somente Deus é bom. E ele diz assim, e Jesus continua dizendo para ele, isso aqui eu acho muito interessante, porque esse homem chega diante de Jesus, e o pensamento desse homem é de que ele tem que fazer alguma coisa. Então ele chega e fala, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ter vida eterna, para ser feliz? Aí Jesus diz, o que você tem que fazer, segue os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Se você está querendo saber o que você tem que fazer para ser salvo, faça isso. Mas a Bíblia diz, todos pecaram. Jesus já sabia que ele não ia conseguir. Jesus já sabia que Jesus estava falando aquilo ali para ele, mas que ele não ia dar conta, porque não tem como cumprir toda a lei. Se você fracassa em um, você já fracassou em todos. Já era, não tem mais chance. Não tem segunda chance. Agora você recebeu uma nova vida, você vai tentar de novo. Se você fracassar em um, já era, tudo corrompeu. Mas Jesus diz para ele, tenta a sorte, faz. Se você acha que o que você pode fazer pode te salvar, então faz isso aqui, os mandamentos, cumpre. E aí esse homem diz assim, ele diz, Senhor, desde que eu sou criança eu cumpro isso aí, eu tenho procurado observar isso aí. Ou seja, ele está dizendo, Jesus, eu já tento fazer isso, eu sei que eu não consigo, mas eu já tento, mas eu preciso de algo mais. Ele entendeu que a lei não podia salvá-lo, ele entendeu que o esforço próprio dele não podia mudar a situação dele. Ele diz, mestre, tudo isso eu tenho procurado fazer desde que eu sou criança. Aí a Bíblia diz aqui em Marcos um detalhe, que Jesus, fitando ele, olhando nos olhos dele, diz assim, Jesus olhando nos olhos dele, o amou, teve compaixão dele e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Irmãos, aqui a gente tem que dar uma pausa e entender o que Jesus está querendo dizer. Por quê? Porque depois que Jesus morre e ressuscita, Ele nos traz uma nova aliança com Deus. Nós temos uma nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Deus. Não é mais como antes. A aliança antiga estava baseada em pobreza, a aliança nova está baseada em riqueza. A aliança antiga está baseada em esforço próprio, a aliança nova está baseada em descanso. Por que Jesus então fala isso? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Parece que Jesus está chamando para a pobreza esse homem. Parece que Jesus está falando,
ó, eu sei que você é rico, mas fica pobre e depois a gente conversa. Parece, se a gente lê assim de uma vez, parece que é isso que Jesus está falando. Mas a gente precisa entender a nova aliança de Deus com os homens em Cristo Jesus. Então vamos entender aqui uma coisa. Esse homem, ele tinha uma mentalidade. Então ele cresceu com uma forma de pensar. Muitos de nós crescemos com diversas formas de pensar, dependendo de quem nos criou, né? da cultura que nós crescemos. Então, de repente nós crescemos com a ideia de que o quê? Eu preciso ser alguém na vida, preciso fazer faculdade, eu preciso trabalhar, senão não vou ser ninguém. Isso é uma crença que tem na nossa mente, que foi criada talvez pelos pais, pela cultura, pelo que a gente viu ao nosso exterior. Talvez a pessoa que cresceu sem pai, ela pensa, eu não preciso de pai, eu não preciso de nenhum homem na minha vida, eu cresci sem ele, então eu dou conta sozinho. Talvez a pessoa que foi maltratada, abusada, ela cresce com uma forma de pensar. E aquela forma errada de pensar limita essa pessoa a alcançar a plenitude dela. E aí, esse homem tinha uma forma de pensar, que ele falava, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe aquela sensação que às vezes dá em você, do nada assim, você está vivendo sua vida tranquilo, aí do nada você para e, nossa, preciso fazer alguma coisa para Deus, preciso fazer alguma coisa. Mas não é uma sensação de amor, é uma sensação pesada, uma sensação, cara, eu não estou bem, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para Deus, vou ver se eu evangelizo, eu vou ver se eu vou mais na igreja, eu vou ver se eu vou ser mais fiel no dízimo, eu preciso, ajudar a varrer a igreja, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E a gente cresce com a certeza de que se eu fizer, Deus vai me amar. Se eu fizer, Deus vai estar de boa comigo. Se eu fizer, Deus vai me dar mais, Deus vai me abençoar mais. E querendo ou não, essa era a forma desse homem pensar. Porque ele chega diante de Jesus e diz, Jesus, o que eu preciso fazer para ter vida? O que eu preciso fazer? Jesus entra na realidade dele e diz, tenta cumprir os mandamentos, tenta ser um crente bom, tenta ser fiel, tenta, você vai ver que não dá. E esse mesmo homem diz, o que me falta ainda? Eu tenho tentado fazer isso aí, Senhor. A gente sabe que ele não fez. Ele tem tentado, mas ele errou em alguma hora. Mas ele diz, Senhor, isso aí eu já sei, todos os fariseus me falam isso aí, que eu não posso adulterar, que eu não posso matar, que eu não posso isso, não posso aquilo. Eu quero saber de você, o que você tem para me dizer? Qual que é a sua ordem para mim, que eu vou fazer ela, eu vou me esforçar para obedecer ela. Jesus disse, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem. Nessa hora a gente fica, meu Deus, tem que deixar tudo. Tem que vender tudo. Meu Deus, Deus está me chamando para ser pobre. Deus está me chamando para ser miserável. O que é isso? Não, Jesus diz, dá tudo que você tem. E imediatamente, na mesma hora, você terá um tesouro no céu. Exatamente na mesma hora você terá um tesouro no céu. Mas mesmo assim, é no céu, eu só vou desfrutar quando eu chegar no céu. Não, no céu você não vai precisar de riqueza. No céu você não vai precisar de dinheiro, não vai ter fome, não vai ter escassez de roupa. Você vai comprar o que lá? Não precisa comprar uma Ferrari, você vai voar. Não tem necessidade. Você não precisa de riquezas no céu. Então, esse tesouro que Jesus está falando, você terás um tesouro no céu, não é para você usar numa vida futura, é para você usufruir agora. Mas então por que Jesus está dizendo para mim vender tudo que eu tenho? Porque Jesus está dizendo, venda tudo que você conseguiu na força do seu braço e receba de graça a vida. Venda tudo que você conseguiu durante todos esses anos, se esforçando, dando tudo de si, lutando, batalhando. Perca tudo isso
e abre os braços e recebe. Meu Deus, como assim? Ele não entendeu. E aqui no livro de Marcos diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então percebe, ele vê essa palavra de Jesus como uma palavra contrária a ele, não como uma palavra de amor. É como se eu chegasse para você está todo dia na igreja, está se esforçando, está vindo, vai à igreja, limpa, ajeita, arruma as cadeiras, participa do louvor, prega, vem e faz tudo. E é como se eu chegasse para você e falasse: para de fazer tudo isso na força do seu braço. Só descansa no Senhor, recebe tudo que Ele tem feito e faz por gratidão. Aí você fala: esse irmão está tirando, quer que eu pare de fazer as coisas para Deus? Como assim? Cara, não vou dar nem ouvido para esse cara aí, está querendo me desfocar aqui, porque eu estou fazendo as coisas para Deus. Não, cara, Jesus está falando para o seu bem. Para de tanto correr atrás, para de tanto se esforçar. Não, eu preciso provar alguma coisa para alguém. No fundo, a gente está querendo provar que a gente é bom, mas Jesus diz: por que me chamas bom? Só quem é bom é Deus. Então desfruta da bondade dele. Eu quero que você pense numa coisa. A gente fala muito aquela frase, né? Dar é melhor do que receber. Mas eu quero que você pense numa coisa. Quem primeiro criou essa frase? Quem foi o primeiro a falar ela? Será que foi um homem? Será que foi um anjo? Foi Deus. Como nós podemos achar que Deus, Ele quer mais receber de mim do que dar a mim? Como eu posso achar que eu vou fazer Deus mais feliz dando a Ele do que recebendo dEle? Ele mesmo diz: eu prefiro dar do que receber. Por isso que Ele está dizendo: para de correr atrás, só recebe, você já vai me fazer feliz. Se você entender isso, você já vai me fazer feliz. Só recebe o reino. Mas esse homem sente que essa palavra foi contra ele, contra todos os anos de trabalho dele. Não, porque eu me esforcei desde que eu era menino e tal. Ele acha que Jesus está indo contra ele. Mas Jesus está falando: meu filho, tudo que você conseguiu, na força do seu braço, vai morrer. Tudo que você conseguiu na força do seu braço, uma hora vai acabar. Mas se você vender tudo isso, desapegar de tudo isso, de todo o seu esforço próprio, e simplesmente entender o Evangelho e receber a minha bondade, já basta. Você vai ter um tesouro que nunca vai ser roubado, um tesouro que as traças nunca vão comer, um tesouro que a ferrugem nunca vai pegar. Então eu vou viver com a certeza: eu sou rico diante de Deus. Pai, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, Jesus. Toma, você é rico aqui nos céus, que seja feito na terra como é no céu. Senhor, eu preciso de um novo emprego. Toma, que seja feito aí na terra como é no céu. Você já tem um tesouro no céu. Mas por que eu não vejo logo tudo? Por que eu não uso logo tudo? Não, Deus é Pai. E o Pai, Ele sabe das necessidades. O Pai sabe, pensa comigo. O pai lá tem um filho de 3 anos, né? Menininho e tal. Ele tem aquelas roupinhas pequenas. E o pai sabe que daqui a uns 2 anos, esse menino não vai mais usar as mesmas roupas que ele está usando. O pai sabe que ele vai precisar de roupas maiores. O pai sabe que daqui a 10 anos, o filho vai precisar de roupas maiores. Será que o pai vai chegar e trazer roupa de 20 anos para ele? Filho, aqui está a roupa dos seus 5 anos, aqui está a roupa dos seus 6 anos, aqui está a roupa dos seus 7 anos, aqui está a roupa dos seus 8 anos. Não faz sentido. Onde que o menino vai guardar aquilo? Então o pai dá quando nós precisamos. Filho, você está com 3 anos? Toma suas roupas de 3 anos. Filho, você está com 3 anos? Come aquilo que você aguenta com 3 anos. Filho, agora você está com 5? Agora toma a roupa de 5. Filho, agora você está com 10? Toma agora. Filho, agora você está com isso? Toma. Para a sua idade eu vou te dar aquilo que
Você está precisando. Por que nós queremos já ver tudo? Queremos já pegar todo o tesouro que Deus tem para nós? A verdadeira riqueza é saber que nós somos plenos e que nada vai mudar isso. A Bíblia diz que o nosso espírito é um com o Espírito de Deus. A partir do momento que eu creio que Jesus me amou e morreu por mim na cruz e ressuscitou, o Espírito de Deus se torna um com o meu espírito, vem morar dentro de mim. Então, nesse exato momento, eu sou um com o Espírito de Deus, o meu espírito é um com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. E onde que Cristo está? Cristo está sentado à direita de Deus. Automaticamente nós estamos assentados à direita de Deus. Nós estamos diante de Deus agora, o nosso espírito exatamente nesse momento está diante de Deus, sentado com Ele lá agora. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus conhece as verdades do Pai. E a função do Espírito é trazer as verdades do Pai para o meu espírito. Então, o meu espírito, que tem fé, ele não tem emoções, ele não tem pensamentos duvidosos, ele tem fé, ele sabe. Então, o meu espírito está unificado com o Espírito de Deus e ele sabe que eu sou filho de Deus. Pode acontecer o que for, meu espírito sabe que eu sou filho de Deus, nada vai mudar isso. Essa é a verdadeira riqueza. Se eu falhar amanhã, nada vai mudar isso, continuo sendo filho de Deus. Se eu pecar daqui a 5 anos, o pecado mais escandaloso que possa ser, nada vai mudar, eu continuo sendo filho de Deus, porque não depende do que eu faço, depende do que Cristo já fez na cruz. É isso que Jesus está falando. Jesus disse para esse homem: você precisa deixar tudo que você conseguiu na força do seu braço e aceitar. Como assim, Jesus? Não, Jesus, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Você não está entendendo. Como é que funciona aqui, Jesus, na nossa religião? Você manda, eu faço e nós fica de boas. Não tem preocupação. Jesus está falando, recebe. Hora de ser chato e recebe, cara. No livro de Mateus diz algo interessante. Que nesse momento aqui que esse homem fala assim, Senhor, eu tenho observado isso desde a minha juventude, né? Eu tenho tentado fazer e tal. O livro de Mateus, ele relata algo que os outros não relatam. Ele diz assim, que Jesus vira para esse homem e diz assim, se queres ser perfeito, se você quer ser perfeito, cara, deixa tudo que você conseguiu na força do seu braço e recebe o reino, e vem e me segue. Meu Deus, Jesus estava chamando esse cara para ser um discípulo, para andar junto com ele, cara. Esse cara ia ver milagres, esse cara ia ver as coisas acontecer, esse cara talvez ia estar lá no Pentecostes, tal. Esse cara, ele ia viver coisas extraordinárias, mas somente se ele abrisse mão de tudo e recebesse. Mas como assim? Isso aí está muito fácil, eu acho que não está certo isso aí. Tem alguma coisa que Deus espera de nós. Deus espera que a gente receba aí, ponto final. E Jesus disse, se você quer ser perfeito, meu Deus, então quando Deus olha para mim, que recebi de graça, Deus fala, perfeito. Quando Deus olha para você, que não tenta mais se salvar pela força do seu braço, que não tenta mais chamar a atenção de Deus por quantos de oração você faz, que não tenta mais chamar a atenção de Deus o quanto você é bom com sua filha, com sua mãe, com seu irmão. Quando Deus olha para você e vê que você recebeu e simplesmente creu, Jesus diz, você é perfeito como o Pai é perfeito. Você é pleno como o Pai é pleno. Lembra que Jesus falou, por que me chamas bom? A bondade que eu tenho não vem de mim, é porque eu sou um com o Pai. E quando a gente crê, nós somos um com o Pai. A bondade não vem forçando, a bondade vem natural. Aí alguém vai virar para nós e falar assim, nossa, mas você é diferente, né? Você faz umas coisas diferentes. Aí você vira para ela e fala, não, Deus é bom.
Não é que eu faça alguma coisa legal, não é que eu sou legal, é que Deus é bom e eu estou nele e ele está em mim, e ponto final. Não sou bom porque faço boas obras, sou bom porque eu e o Pai somos um. Assim como ele é bom, eu sou bom. Aqui, esse texto vai continuar dizendo, esse homem segue, né? Ele percebe, ele não entende, porque a mente dele é natural ainda, ele acha que Jesus está falando que ele vai ficar pobre. Ele acha que Jesus está falando para ele deixar tudo que ele tem das riquezas e que ele jamais vai alcançar felicidade, porque agora ele vai ser pobre. Todos esses anos eu batalhando, eu lutando, fazendo por onde, comprando terreno. Talvez esse homem fosse dono de vinhas, né, para fazer vinho. Talvez ele fosse dono de terras para cultivar trigo. Talvez ele fosse dono de tantas terras, que a Bíblia diz aqui que ele era dono de muitas propriedades. Dono de várias casas, vários campos. Aí ele pensa, Jesus, cara, que mestre é esse? Ele vê, ele sabe todo o esforço que eu tive para ter tudo isso e ele fala para mim simplesmente abandonar? Não, cara. E ele segue a vida dele. Por quê? Porque a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste àqueles que se apoiam só em si mesmo. Não, irmão. Se eu quero um dom de Deus, se eu quero um dom de cura, se eu quero o dom da palavra, eu tenho que buscar. Eu tenho que batalhar por isso, eu tenho que jejuar muito, porque se eu quero um dom disso, se eu quero alcançar aquela bênção de Deus, se eu quero alcançar aquela vitória, eu preciso batalhar muito, eu tenho que jejuar, eu tenho que ser um crente melhor. Jesus está falando, nada disso é o que eu quero, só quero que você receba, só quero que você entenda. E Jesus, ele diz aquilo, aquele homem vai embora, e ele continua dizendo aqui com os discípulos. Imagine, Jesus está aqui, falou aquilo para aquele homem baixa a cabeça, vira de costas, vai embora, e toda aquela multidão olhando. Talvez muitos conhecessem aquele homem, porque a Bíblia diz que ele era um homem de posição, ou seja, ele era um cara de posição na sociedade, conheciam ele. E aí todas aquelas pessoas vendo ele indo embora, e Jesus vira para eles e diz, ele diz assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, os que são ricos. Os discípulos estranharam esta palavra e disseram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus estava falando assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que nós precisamos entender o contexto da palavra, precisamos entender a história da palavra. Não posso simplesmente contar uma história para você tirar um trechinho e usar esse trechinho como você quiser, senão nós vamos estar dizendo que nenhum rico vai para o céu, nenhum rico é salvo. Não, mas o contexto aqui, Jesus está falando dos ricos que não confiam na bondade de Deus. Jesus está falando de pessoas ricas de si mesmo, de pessoas que tanto batalharam para alcançar aquilo que têm e nunca aceitaram receber o amor de Deus de graça. Não, eu preciso fazer por onde? Não, eu preciso batalhar, tudo que eu tenho foi com muito esforço, tudo que eu tenho foi com muito trabalho. E Jesus está falando quão difícil é para essas pessoas entrarem no reino de Deus. E aqui ainda no original desse texto, no versículo 24, ele diz, filhos, ele vira para toda aquela multidão e diz, filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Ele fala, quão difícil é entrar no reino de Deus. E aqueles discípulos olham, aquelas pessoas olham entre si e falam assim, mas então, é tão difícil assim, então quem é que pode entrar no reino de Deus? Então, passei aqui comigo, imagina que, como eu falei no início, esse homem era um homem de posição. Talvez ele tinha o costume de dar dízimos, talvez ele tinha o costume de sempre ir lá com o fariseu e falar com o fariseu, olha, o que eu tenho que fazer e tal, eu estou com essa proposta, pá, sim, e talvez ele fosse alguém que desse esmolas, alguém que ajudasse a comunidade. Por que eu penso isso? Porque ele era um homem que se esforçava para fazer os mandamentos. Ele chega para Jesus e pergunta o que ele tem que fazer.
para ser salvo? O que ele tem que fazer para ter vida? Então ele era um homem que se esforçava em cada mínimo detalhe, ele não deixava passar nada. Senão eu posso perder tudo que eu tenho, senão eu vou vacilar aqui, eu tenho que fazer tudo direitinho. Ele se esforçava. Então imagina que aquela comunidade sabia da fama desse homem. Vamos supor que o nome dele seja Carlos. Diga assim: Carlos é um sujeito bom, cara. Carlos dá esmola para os moradores de rua lá, para os cegos lá. O Carlos, ele sempre dá os dízimos, ele está sempre em dia lá com o templo, traz o sacrifício dele e tal. O Carlos é um exemplo, tal. Aí, de repente, eles veem Carlos falando com Jesus e indo embora. E aí, daqui a pouco, Jesus vira e fala assim: quão difícil é entrar no reino de Deus. Então aquela comunidade pensa assim: mas caramba, logo o Carlos, que eu pensei que era sujeito bom, logo o Carlos que assim, eu pensei que ele era salvo, cara, que ele era um crente tão fiel, né? Logo o Carlos que ia para a igreja todo dia, logo o Carlos que estava lá sempre no louvor, logo o Carlos que sempre estava dando oferta, estava lá no evangelismo, estava lá arrumando cesta básica, logo o Carlos, cara. Nossa, mas logo ele. Então, se o Carlos não pode ser salvo, quem é que pode? Aquelas pessoas devem ter pensado: se esse cara aí que faz tudo isso, bem sucedido do jeito que é, Jesus está falando quão difícil é ele entrar no reino de Deus. Aí essa galera vira um pro outro assim e fala: meu, quem é que pode ser salvo então, cara? Quem é que pode ser salvo? Eles começam a falar entre si. Jesus então vira e, olhando nos olhos deles, diz: é impossível. Para vocês isso aí é impossível. É impossível vocês se salvarem. É impossível vocês conseguirem entrar no reino de Deus. Mas para Deus, tudo é possível. Para vocês não vão conseguir. Pode tentar, pode fazer tudo direitinho, pode seguir a lei do jeito que você acha que tem que ser seguida. Somente para Deus é possível. Eu gosto da forma como Lucas fala, ele diz assim: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Mas perceba, irmão, Jesus não está falando que assim, é 1 em 100. 99 se perde e 1 consegue se salvar. Jesus está falando, é impossível. Não tem forma de você se salvar. Mas para Deus, isso é possível. E Jesus estava há pouco tempo de ir para a cruz. Jesus ia cumprir aquilo que para os homens era impossível. Jesus ia tornar possível. Aí, Jesus fala isso e eu penso, Pedro, né? Que aqui a Bíblia fala de Pedro. Aí Pedro está pensando, tudo que aconteceu, cara. Não, esse homem aí, cara, tem dinheiro pra caramba. E veio e falou com Jesus e aconteceu tudo isso. E Jesus falou para ele deixar tudo e seguir ele. Foi a mesma coisa que Jesus falou para nós. Não foi não, João? Cara, verdade, foi isso que Jesus falou para nós. Lá no barco, quando a gente estava pescando, ele falou, deixa tudo e me segue. Aí Pedro começa a pensar, né? Aí Pedro fala, não, preciso saber o que eu vou ganhar. Porque esse homem não fez o que Jesus mandou, eu fiz. Aí Pedro chega lá, né? Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Né? Tipo assim, cara, agora vai, cara. Vamos ver o que ele vai falar, cara. Jesus, a gente deixou tudo, cara. A gente deixou o nosso barco lá, deixamos nossa casa, deixamos nossos peixes, nós deixamos tudo. Né? O que nós ganhamos, Jesus? Aí Jesus vira para ele e para os discípulos, e ele diz, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs, mães, filhos e campos.
e ainda perseguições, e no futuro a vida eterna. Meu Deus! Aqui Jesus revela que quando ele falava com aquele homem rico, ele não estava falando de riquezas. Ele acabou de falar para os discípulos: ei, vocês deixaram tudo isso? Vocês têm um tesouro 100 vezes maior. Vocês deixaram tudo que vocês conseguiram na força do seu braço? Agora vocês têm 100 vezes mais. 100 vezes mais casas, cara. 100 vezes mais irmãos e irmãs. 100 vezes mais amigos. 100 vezes mais campos, cara. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, ele superabunda. O Evangelho não é miserável. Eu sei que durante tanto tempo a gente creu errado de que não, a gente tem que sofrer mesmo, né? Porque Jesus sofreu na cruz. Não, Jesus sofreu na cruz para que eu e você não tenhamos mais que sofrer. Ah, você está dizendo então que não tem mais sofrimentos? Jesus levou tudo. Se você olhar com os olhos da terra, você vai ficar sofrendo um dia após o outro. Por quê? Ah, porque eu não sou bom o suficiente. Ah, porque eu não tenho o suficiente. Ah, porque isso e aquilo. Mas quando você olha para a cruz e vê o que Jesus fez, você se alegra. Você fala, tudo já foi feito. Não tem mais por que eu sofrer. Estou doente, mas tudo já foi feito. Eu sou salvo, eu sou filho. Eu estou desempregado, mas tudo já foi feito. Eu sou salvo, eu sou filho. Eu estou isso, eu estou aquilo. Minha família está mal, mas eu sou salvo, eu sou filho. E você começa a se alimentar das verdades de Deus a seu respeito, não daquilo que o mundo diz a seu respeito. Você começa a olhar para Deus e falar, Deus, quem eu sou? E Deus fala, você é meu filho. E o seu Espírito sabe, eu sou filho. Você é amado, e o seu Espírito sabe, eu sou amado. Você começa a se alimentar dessas verdades. Entenda, Jesus falou para eles, vocês receberam. Meu Deus, olha isso. Em verdade vos digo, que todos vocês que deixaram isso, vocês todos que abandonaram toda essa vida de vocês, construída na força do seu braço, no momento presente, vocês recebem 100 vezes mais. Perceba que ele não fala no momento presente, vocês conquistaram 100 vezes mais. No momento presente, vocês vão ter que suar para ter 100 vezes mais. Vocês vão ter que batalhar para ter 100 vezes mais. Ele diz, no momento presente, vocês recebem 100 vezes mais. Recebem de graça, sem esforço, sem o seu merecimento, sem a sua meritocracia. Não, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que batalhar. Não. Você tem que receber. É simples. Jesus deixa claro que eles já eram ricos muito mais além do que aquilo que eles sonharam ser. Pedro, chega e fala, a gente fez o que esse cara não fez, o que a gente ganha? Percebem? Ele não enxerga a riqueza que ele tem. Ele não enxerga, como eu falei para vocês, da criança que precisa somente da roupa de 3 anos dela. Ela não precisa, com 3 anos, ter a roupa de 5, ela não vai usar. Pedro não entendia que ele já tinha um tesouro em Cristo. Jesus deixa claro que a maior riqueza é ser justo diante de Deus. E aqui eu quero fazer um pause e falar com você um pouco acerca de justiça. Como que Deus enxerga a justiça? Quando nós, naturais, pensamos em justiça, talvez a gente pense um monte de coisa, né? Ministério da Justiça, ou Liga da Justiça, e não sei o que da Justiça. Então, o que a gente pensa de justiça? Suponhamos que fulano de tal, não dá um nome para esse fulano de tal, é Joãozinho. Joãozinho cresceu, e pobre, e ele pensa assim, vou chegar com aqueles caras ali, porque aqueles caras sempre têm dinheiro. Aí ele chega com aqueles caras falam assim para ele,
Olha, a gente tem um esquema aqui, cara. A gente é ladrão. Vamos falar a verdade para você. A gente é ladrão. A gente pega aquilo dos outros e usa depois. Joãozinho, então, cresce sendo ladrão. Rouba uma vez, rouba 2 vezes, rouba 10 vezes, nunca é pego. Aí até que um dia ele rouba alguém, e esse alguém é um policial. E esse policial vai e prende Joãozinho. E aí esse Joãozinho vai ser julgado no tribunal, vai ver o que vai acontecer por ele ter roubado tanto. E para nós, seres humanos, justiça é o quê? Justiça é ele pagar pelo que ele fez, certo? Para nós, seres humanos, Joãozinho ficar pelo menos uns 10 anos na prisão, para pagar tudo que ele roubou, para fazer valer a pena o tempo que ele está preso, para pagar tudo aquilo que ele fez de errado. Para nós, seres humanos, isso é justiça. Mas para Deus, justiça é restaurar o Joãozinho de uma forma que ele nunca mais seja reconhecido como ladrão. Justiça para Deus é restaurar o Joãozinho à posição inicial dele de filho e não de ladrão. Para Deus seria restaurar Joãozinho e não fazer Joãozinho pagar por tudo aquilo. Isso são consequências, mas para Deus isso não é justiça. Por quê? Porque esse Joãozinho vai sair da cadeia, vai ficar estressado com tudo que aconteceu, vai roubar de novo. Talvez mate, talvez faça coisa pior. Ele não foi transformado. Ele pagou pelo que ele fez, pagou, mas continua no caminho errado, continua perdido. Para Deus, justiça é restaurar o Joãozinho. Restaurar para que ele seja agora um homem de valor, um homem que abençoe as pessoas, um homem que ajuda os pobres, um homem que faz a diferença, vivendo a vida de Deus na terra. Isso é justiça para Deus. Então, quando Deus morre na cruz, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus olhou a terra precisando dessa justiça. Perceba, se nós fôssemos fazer justiça na terra, se, por exemplo, eu fosse Deus, na minha humanidade, eu ia falar, esses terráqueos precisam pagar pelo que eles fizeram, vou mandar uma chuva de meteoros. Isso para mim é justiça, para eles pagar tudo que eles fizeram de mal uns com os outros. Perceba, Deus não. Deus, Espírito, toma uma carne para Ele mesmo, desce, convive entre esses homens, morre por eles, leva toda essa maldade nele mesmo e dá toda a bondade dele para nós, e dá toda a riqueza dele para nós, e dá toda a abundância dele para nós. Ele troca de lugar. Imagine você estar numa cela, numa cadeia, você cometeu um assassinato, vai ficar lá 30 anos, e você está lá olhando pela janelinha, a vida passar. De repente, o guarda chega para você e fala assim: ô fulano, vamos embora. Como assim? Para onde vocês vão me levar? Você pensa até que vão te matar. Mas como assim? Vamos embora, aqui alguém já pagou a tua condenação, a tua fiança. Mas como assim? Veio um homem aqui e se colocou no seu lugar, ele vai ficar aí 30 anos no seu lugar. Fala, como assim? Quem é esse? Não estou entendendo, o que eu faço? É só você sair, meu filho, vamos embora que ele vai ocupar essa cela aí. Ele vai ficar aí 30 anos no seu lugar e você pode ir embora. Perceba, o que a maioria dos crentes fazem hoje em dia é ficar dentro da cela. A porta está aberta, ele sai a hora que ele quer. Jesus já pagou tudo por ele, mas ele não consegue aceitar. Não, isso aí é brincadeira comigo, isso aí é palhaçada. Não, eu preciso pagar o que eu fiz, eu preciso isso, e aquilo. E Jesus está falando, sai da cela. Eu vou pagar por você, é só você sair e viver. Viva. E tem mais,
Pensa que esse homem aí que está pagando por você era um milionário, feliz da vida, tinha tudo. Você vai agora para a mansão dele, ficar no lugar dele e ele vai ficar no seu. É bom demais. Aí você fala, não, é bom demais para ser verdade. Isso aí não aceito. Pode ter certeza, irmão. Quando isso for no teu coração e você ouvir essa mensagem e falar, parece bom demais para ser verdade, pode ter certeza, é o Evangelho. O Evangelho é bom demais. A nossa mente não consegue entender, nosso natural não aceita, não está certo isso, não está certo. É bom demais. Para nós não parece verdade, para Deus já foi feito, antes da fundação do mundo já estava tudo pronto, era só usufruir. Irmãos, para concluir, eu vou lá para o livro de Lucas, porque o Lucas, um capítulo depois, ele relata a história de um homem, no capítulo 19, se você quiser acompanhar. Então eu quero que você pense agora em tudo isso que nós vimos, nesse homem rico, toda essa história que rolou desse homem rico, do quanto que ele batalhou por tudo aquilo que ele tem, do quanto que ele queria fazer por onde, queria merecer a bênção de Deus. Quero que você pense em tudo isso. E agora eu quero que você pense também que esse homem era alguém que se esforçava. Ele era alguém que, não, eu tenho que batalhar, eu tenho que cumprir a lei de Deus, eu tenho que deixar Deus satisfeito, né? Porque Deus é bom, né? Deus é misericordioso, então eu tenho que, de alguma forma, recompensar, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar esmola, eu tenho que fazer bondades e tal. Pense que esse homem era alguém muito esforçado. E um capítulo depois, Jesus está caminhando, aí ele passa lá por Jericó, e de repente, a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 1 de Lucas: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, era um tampinha. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore alta, a fim de ver Jesus, porque ali Jesus ia passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Então, para e pensa, Jesus está aqui, né, caminhando, aquela multidão alvoroçada, todo mundo tocando nele, Jesus, o Filho de Deus e tal, a gente te ama, pá. Aí Jesus para numa árvore assim, olha para cima, fala: Zaqueu, desce aí, cara, desce aí que eu vou lá na tua casa agora, desce rápido, e hoje eu vou ficar na sua casa, hoje eu vou passar por lá, hoje eu vou me hospedar lá. E aqui a gente percebe a diferença entre Zaqueu, que também era rico, diante daquele outro homem rico. No versículo 6 diz assim: ele desceu a toda pressa, desceu rápido, se brincar ele até pulou de lá, e recebeu com alegria Jesus. Ele recebeu Jesus. Percebe? Ele não chamou a atenção de Jesus por ele próprio. Jesus que olhou para ele e se autoconvidou para ir na casa dele. Já pensou um negócio desse? Jesus mesmo que falou para ele: ó, eu vou na tua casa. Nem foi Zaqueu que fez nada. Mas Zaqueu simplesmente recebeu Jesus. Ele recebeu e não recebeu de qualquer forma. Esse cara recebeu com júbilo, saiu correndo, avisando, já mandando fazer, ó, mata o novilho lá, nós vamos fazer um churrascão hoje aqui, chama a galera, vai ser da hora. E aí, de repente, aquela multidão começa a olhar, né? Começa a murmurar entre si, fala assim: Jesus fez isso mesmo? Jesus vai ficar na casa desse cara aí, esse pecador?
E eu quero que você pense que Zaqueu é o político da época, é um corrupto. Devia representar o povo dele. Mas só o que ele representa é ele próprio, ele toma dinheiro para si. Quantos corruptos a gente não conhece hoje? E a gente de repente vê Jesus indo na casa dele? Jesus se autoconvidando para ficar na casa dele? Não, aí as pessoas olham assim uma para a outra e falam, Jesus vai na casa desse cara aí, esse pecador aí? Não, bora atrás, só para ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, de repente, na festa, tal, churrascão, vinho, e Zaqueu levanta e fala, Senhor, dá uma atenção aqui, galera. Fala, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Esse cara era rico. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. Não sei lá, ele tinha uns 10 campos, 5 campos já era dos pobres. Ficou só com 5. E ainda tinha que dar mais 4 vezes para quem ele tinha roubado. Porque se ele era corrupto, né? Imagina o quanto que ele não roubou. E ele diz, eu vou fazer isso. Aí eu penso que Jesus, cara, levanta e fala, hoje teve salvação aqui. Hoje teve salvação nessa casa. Aí Jesus diz algo interessante, porque esse também é filho de Abraão. Uau! Por que Jesus não fala, esse cara aí é da tribo de Israel, esse cara aí é seguidor da lei de Moisés? Por que ele fala, ele também é filho de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. Nesse momento, Zaqueu demonstrou fé. Zaqueu não demonstrou esforço próprio. Zaqueu não demonstrou que ele ia batalhar para conseguir aquela salvação. Zaqueu creu. Percebe que para o homem rico atrás, Jesus fala, vai e vende tudo. Para Zaqueu, Jesus não precisa nem falar. Por quê? Zaqueu recebe Jesus, crê em Jesus, e aquele ato de dar, aquele ato de ser generoso é automático no coração dele. Ele olha para Jesus e fala, cara, Deus está na minha casa. Deus veio aqui, cara, e Jesus sabe, cara, que eu sou o pior de todos. Jesus sabe que eu sou o pior de todos, cara. E ele veio aqui e está comendo comigo e está se divertindo aqui na festa. Aquilo constrangeu Zaqueu de uma forma que ele viu, eu sou tão amado por esse Jesus. Aquela bondade de Jesus invadiu o coração de Zaqueu e automaticamente ele se tornou generoso. E ele falou, Senhor, eu sei que você não pediu nada, mas aí, eu vou dar meus bens aí para os pobres, vou restituir 4 vezes aqueles caras que eu roubei. Jesus fala, é isso, cara, você creu, e agora o teu coração respondeu em uma atitude de generosidade. Jesus nunca disse, você tem que dar para os pobres para você ser salvo. Não, Jesus só falou, cara, vou lá na tua casa. É nóis, prepara o churrasco. O cara falou, caramba, velho, esse Jesus é incrível. Esse Jesus é incrível. Aí, para finalizar, irmão, eu quero voltar no início com você, onde eu tinha dito que nós só entenderíamos no final. Em Marcos 10, eu queria que você gravasse de alguma forma, grava nas notas do seu celular, grava na tua geladeira, grava num papel aí, escreve no teu braço, faz alguma coisa. Mas, olha aqui, ó, Marcos capítulo 10, versículo 15. Põe aí, Marcos 10, tracinho 15. Jesus disse assim, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus não diz quem batalhar como um adulto, quem for muito fiel como jovem, quem for muito perseverante como idoso. Jesus diz quem não receber o reino de Deus como uma criança, quem não receber. E aqui está a chave.
Sabe por quê? Porque quem melhor recebe nesse mundo do que uma criança? Se eu chamasse uma criança aqui agora, de 7 anos, e eu falasse para ela, ó, aqui está a chave do meu carro, para você. Ela não ia hesitar, ia pegar, valeu tio, e vai embora, nem sabe o que fazer com o carro, mas é dela. Aí eu pego a chave da minha casa e dou para uma criança. Ela fala, obrigado tio, não sei o quê, e vai feliz da vida. Ela recebe. Não faz diferença para a criança, eu vou dar R$1 ou R$1.000 para ela. Ela recebe. Se eu der um Hot Wheels ou uma Ferrari, ela recebe. Uma criança sabe receber. E sem questionar. Agora pensa, se eu chamasse um adulto aqui, 30 anos, falasse, cara, chave da minha casa é sua. A tarefa. Qual que é a pegadinha, irmão? Qual que é a gracinha? Tá tirando uma comigo, cara? O que você tá brincando comigo? Tá dando tua casa? Como assim? Não, eu tô te dando tua casa, eu te amo. Pega aí, é sua. Não, mas pera aí, você tá vendendo? O que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa para você? Você quer que eu resolva alguma coisa? Não, cara, recebe. Pega aí, é tua. Não tá muito estranho isso aí. Não tá certo. Nós temos dificuldade em receber, porque a nossa mente diz que a gente tem que batalhar para conseguir. Nós temos dificuldade para receber, porque a gente tem que se esforçar muito para conseguir aquilo que a gente quer. Jesus está falando, receba o reino de Deus como uma criança. A herança que um pai deixa para o filho nunca é conquistada. Ela é um direito. Naquela cultura, era um direito. Não importa se o pai ia deixar um boi ou 10 campos de trigo para o filho, era direito dele. Não tinha conversa. É teu, acabou. Não é porque você foi um bom filho, não é porque você trabalhou comigo, não é porque você se esforçou, é seu, recebe. A herança é isso. Mas esse homem rico diz, o que farei para herdar? O que eu tenho que fazer para herdar? Jesus diz, não, você não faz nada para herdar, você herda, você recebe. Por quê? Porque você é filho, você foi feito filho. Quem foi feito filho, acabou, você tem direito à herança de Deus. A herança de Deus é vida, é alegria, é paz, é riquezas, é comunhão, é felicidade, é plenitude. Você vive com a cabeça em pé, a cabeça erguida, sabendo que você é filho e que a herança de Deus é para você nos dias de hoje. Por quê? Porque Jesus já morreu. Não tem que ficar esperando teu pai morrer para você usar. Jesus já morreu, ressuscitou, agora é tua, usa. Ah, mas como que é isso? Então por que eu acordo às vezes triste? Por que eu acordo às vezes chateado e assim assado? Isso é a tua mente humana olhando para a tua vida terrena. Você tem que lembrar do teu espírito. O meu espírito é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O meu espírito tem certeza. Lembre-se disso. Fé não é otimismo. Fé não é assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fé é convicção. Você bate e fala, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, acabou. Eu sou convicto disso, eu sei, nada vai mudar, meu espírito é inabalável, eu tenho certeza, eu tenho a convicção em Deus, porque o Espírito de Deus fala com o meu espírito. Para concluir, irmão, Romanos 5,17 diz assim, se pelo erro de um e por meio de um só, que foi Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Adão pecou, nós nascemos em Adão, pecamos automaticamente. A partir do momento que você crê em Jesus, declara com a sua boca, eu creio que Jesus é o meu Salvador.
você nasce de novo. Agora você não nasceu pecador, você nasceu justo, você nasceu filho. Lembre que justiça não é pagar pelo que você fez, justiça é voltar ao seu estado original. Eu fui feito para ser um com Deus, pleno, perfeito, filho amado. Pensa no leão e no filhote de leão. O filhote de leão é leão da mesma forma. É exatamente igual. Ah, você está dizendo que nós somos iguais a Deus? Irmão, medita na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Jesus é a palavra de Deus. Jesus está dizendo isso. Feche os teus olhos se você quiser na tua casa. Se não, olha para o teto, sei lá, faz alguma coisa. Mas ora comigo nessa noite. E repete comigo essas palavras, mas não como quem só está repetindo com a boca, mas presta atenção no teu espírito. Saca agora que o teu espírito é um com o Espírito de Deus, você está sentado diante do Pai agora, e as verdades do Pai são as verdades para você agora. Repete comigo: Jesus, muito obrigado, porque eu não merecia, mas o Senhor se entregou. Muito obrigado, Jesus, porque não é o que eu faço, é quem eu sou. E eu sou teu filho, e eu sou justo, e eu sou amado, e eu sou como você é, Deus. Obrigado, Jesus, porque a tua obra na cruz é suficiente. Já basta. Eu já tenho vida, eu já sou filho, eu tenho herança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que você tenha essa certeza nessa semana. Não é o que você faz, é quem você é em Cristo. Amém?